Estamos de volta com o Yanni, esse cara que começou querendo defender a Luca, coisa que a gente aconselhou fortemente ele a não fazê-lo. Ele decidiu fazer, se arrependeu. E hoje ele é um dos que mais expõe esse caso e mais trabalha esse caso. Obrigado pelo presente. Então, recapitulando, Raluca fazia alguns vídeos mexendo na internet com pessoas pelo Discord, fazendo chamadas de vídeo e coisas, vamos dizer assim. Inicialmente eram pessoas que mereciam, tecnicamente mereciam esses lances, essas trollagens, porque eram pessoas que faziam mal na internet, que causavam mal na internet. Mas passou a ter eventos como, por exemplo, o da senhora, que ele iludiu a mãe de um dos caras que estava enchendo o saco dele. E aí a única coisa que a senhora pediu foi para que Raluca nunca mais fizesse isso com o coração de alguém. E a moça acreditou muito que Raluca amava. E aí chegou o momento do, vamos dizer assim, o maior erro até agora no histórico. Raluca mexeu com um cara que ela chamava Jean L. Ele não era uma pessoa que parecia merecer essa situação. Passar por esse momento de trollagem, de ser iludido, de ser maltratado, etc e tal. E aí, o que dá? O que sucede? A internet se vira contra a Raluca tenta resolver o próprio problema e pronto. Começou-se um ódio na internet atrás do Raluca, depois atrás do Jean L, depois atrás do Raluca de novo. E aí chega o Digo, vai lá e fala algumas coisas e aponta erros de Raluca e os problemas de Raluca. Faz os puts, né? Se envolve na treta. A Raluca devolve com um apoio desse cara que tá na tua frente, o Yanni, essas acusações, falando que Digo era o principal causador de tudo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo ficou puto um com o outro. Todo mundo saiu processando um ao outro. Ficou uma treta danada, só que jurídica. E agora que estão podendo falar sobre, agora que estão falando sobre novamente, e aparentemente o Yanni tinha sido proibido de falar a respeito, surgiu essa coisa toda, né? Voltamos a esse ponto e vamos ver o que deu, né? Porque agora que o bicho pegou, agora os casos já foram à justiça, agora os problemas já aconteceram, agora as dores já foram tomadas. E sinceramente eu já não sei mais o que a gente pode esperar disso daqui. Eu genuinamente não sei. E vamos ver, né? Anos se passaram desde que tudo isso começou. Processos foram abertos, advogados foram substituídos, personagens novos foram surgindo. E mesmo com tantas coisas sendo inseridas nessa história com a intenção de tirar o foco de quem assistia, a verdade continua uma só. Ninguém mais aguenta ouvir a merda desse nome. Mas como toda história de terror, uma hora ela... Muito obrigado por entender o que nós estamos passando. Precisa acabar. Nem mesmo com um inquérito policial em andamento, ela deixou de fazer as suas trollagens e pegadinhas no seu canal. Sempre com a mesma narrativa e sempre com as mesmas intenções. Tentar voltar pra internet e fazer todos vocês de otários mais uma vez. O tempo foi passando e as pessoas que fizeram parte dessa história foram sumindo uma por uma. Mas e a Júlia? Tá indo por aí em um monte de podcast, falar um monte de atrocidade, fingindo que nada aconteceu e, pior, falar que não se arrepende de nada. Mesmo que as pessoas tenham se esquecido do que você fez, mas não arrependeu. eu não esqueci. Mesmo que o Digo tenha recebido um processo... Sim, porque você é o afetado. É meio esperado de que você não se esqueça, porque a gente não foi afetado pelos problemas do Raluca. Nós ficamos sabendo. Porém, o afetado foi você, foi Digo, foi Tones, foi sei lá quem mais. Vocês foram afetados, a gente ficou só na fofoca, filho. A fofoca a gente esquece. Por quê? Porque surgem muitas, né? Uma avalanche de fofoca na internet. A internet vive disso. Portanto, amanhã vai ter uma fofoca nova, vai ter uma coisa nova pra gente comentar. Processo mentiroso seu, numa tentativa desesperada sua de fazer dinheiro, ele também não se esqueceu. Assim como seu ex-advogado, seus ex-colegas, seus ex-namorados. A grande verdade é que ninguém que te conhece consegue te esquecer tão facilmente. Até porque não é todo... Ah, Lucas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. dia que o diabo se faz presente. O título desse vídeo não é meu, é de um cara que um dia eu ataquei, que eu critiquei, que eu conheci e que no final de tudo eu me surpreendi. Ele já não está mais entre nós, canais de opinião, mas eu faço questão de terminar o que ele começou um dia. Que isso? Ele tá entre canais de opinião, ele só deu tempo. Não, o Digo não abandonaria. O Digo não faria isso comigo. Ele não faria isso comigo. Ele não faria isso comigo. Não, ele não. Isso aí era porque pra criticar mais alguém
Que nojo, mano. Nojo, mano. Não. Tivesse por trilha no book. Nossa, é tanta gente. Que dedado. Ou você deu dedado e alguém te deu dedado. É. Que nojo, mano. Não podemos criticar o poder de edição do cara, né? E aí, Raluca? Eu não era... Se bem que não deve ter sido ele que editou. Não foi o que você falou em live pra milhares de pessoas ouvir? Com ele. O que aconteceu foi que eu tava dormindo, eu não tava excitado, ele enfiou a porra do dedo na minha vagina. Mas por que você falou que você tava bêbado? Você tava bêbado ou você tava dormindo? Eu falei que eu tava bêbado e dormindo. Eu bebi tanto que eu apaguei de tão bêbado que eu tava. Entendi. Ô, socorro, são 30 minutos disso, Falhou vamos como se lá. fosse uma verdade absoluta pra Deus e o mundo? Falando no exame, então consumado não é nada, Benquinha. Não tá escrito isso. Ele falou que o exame tá Explica de novo. Tá literalmente escrito consumado aqui, caralho. Eu vou pegar então, não com o seu nome, mas... Não foi o que você fez quando você foi na live da Bianquinha com aquela requisição de laudo Com sexológico, ódio, né? alegando Dando que um aquilo ódio. era um positivo pra Inclusive, esse papel que eu vou te mandar não tá nem comigo. Tá lá na delegacia. Por isso que tá só a foto do papel. A Foi cara aquilo dela que de... você afirmou pra um monte de engraçado. gente, que foi replicado por diversos canais de opinião, sem parar. Pois bem, o Ministério Público arquivou o inquérito policial que você tentou abrir contra mim. Aquela falsa acusação de estupro que você inventou contra mim. E a justiça reconheceu, Raluca, que eu sou inocente. Que eu sempre fui inocente. Você achou que eu ia Arquivar não é bem inocentar, mas... seguir minha vida tranquilamente, sem fazer nada a respeito. Que eu ia simplesmente ignorar o fato de que você destruiu a minha vida. Você tem noção que eu mudei de... Você se envolveu de graça, Irianezinho. Meu amor. Você se envolveu de graça. Ninguém sabia nem quem você era. Até que você resolveu defender o indefensável. Até que você tentou ser advogado do diabo. Você se pôs na situação que tá. Você foi o sapo levando o escorpião pro outro lado do rio. O escorpião picou tuas costas. Aí você, por que você fez isso? É a minha natureza. E aí afunda os dois. Você tem noção que eu perdi uma empresa? Você tem noção que eu tive que recomeçar do zero? Porque eu decidi te ajudar? Porque eu acredito... Eu gostaria muito de estar com pena de você, mas eu não tô. Gostaria de concordar com você que, eu perdi pra te defender, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu jogou isso pra merda por causa de uma menina na internet aleatória. E tu não conhecia direito. Não conhecia a fundo, você não tinha conhecimento suficiente, você foi na ingenuidade, foi tentar ajudar, tu se ferrou. Consequência do que você fez. Você, porque eu confiei nas suas palavras. Uma pessoa que eu não conhecia, mas que eu achei que precisava de ajuda. Isso. Você... Tanta gente precisava da tua ajuda, Yanni. Você podia ter me gerenciado aqui no TikTok, qualquer coisa. Você podia ajudar um trilhão de gente. Mas você foi ajudar uma pessoa que já mostrava vários pontos complicados na internet. Já tinha várias tretas, já tinha várias complicações. Você sabia que você ia se enfiar numa treta grande e que ela ia crescer. Você quis crescer também. Eu entendo que você quis crescer também. Você usou essa situação. Vamos pegar esse material aqui, que esse material que rende, e vamos render. Vamos pra cima, vamos crescer. Seu problema é esse? Vamos lá, eu vou te ajudar. Porque ajudar todos os dias, a gente não precisa de um vídeo para mostrar isso. A gente pode fazer doação, a gente pode fazer 1 milhão de coisas. A gente pode ajudar a pessoa no off. Ninguém nunca saber que fomos nós. Você colocou sua cara, você colocou seu nome, você colocou a sua credibilidade, você colocou a sua empresa. Você colocou 1 milhão de coisas nessa reta. Você, não a Luca. E aí, quando o mundo desmoronou porque você estava do lado errado... Você tem noção o quanto tempo que eu penso nesse vídeo e na vontade que eu tenho de falar tudo que eu vou falar aqui hoje pra você? Você consegue imaginar isso? Não é a primeira vez, não é a segunda, talvez nem a terceira que eu tô gravando esse conteúdo inteiro. Porque dessa vez eu vou fazer um conteúdo extremamente diferente do que foi a primeira vez. Eu quero que você tenha em mente, Raluca, que tudo que vai ser dito aqui hoje foi pensado há muito tempo, desde quando você inventou essa mentira contra mim. E tudo que vai acontecer daqui em diante são as consequências das suas próprias escolhas e das atitudes que você tomou no momento em que eu te dei um pé na bunda. Tudo isso porque eu fui Aí foi desnecessário a ideia de, porque eu te dei um pé na bunda. Isso está se reforçando como herói da história. Você também não é, Ian. Você também não é. o único otário, o único idiota nessa história inteira
que resolveu ter compaixão por você. Mas pode ter certeza, Haluka, eu aprendi a minha lição. Você me ensinou a mais valiosa de todas. Você lembra quando a gente se conheceu que eu falei pra você que se você tentasse fazer comigo o que você fez com outras pessoas, eu seria a pessoa que iria até o final contigo? Pois bem, eu sou uma pessoa de palavra, Haluka, e você sabe disso. Você me conheceu tempo suficiente pra saber que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Se a pessoa me acusa de Deu pra entender. de qualquer Se tem uma coisa que a internet inteira aprendeu sobre você, Yanni, é que realmente tu vai até o final dessas coisas. coisa de Nossa como chama? senhora. Cara, eu abro um processo criminal e eu vou ao quinto dos infernos buscar a pessoa, mano. Eu vou até o quinto dos infernos pra provar o contrário. Da mesma maneira que eu fui o imbecil idiota a te defender perante a internet inteira, eu sou o imbecil e idiota que vai até o final pra buscar justiça pelo que você fez com a minha vida. Você consegue É sentir isso aí, verdade nas Yanni, palavras que estão saindo da minha vambora. boca? Esse último 2 errado não faz um acerto, então erra 4 vezes. putz, Haluka, é o nosso acerto de contas por tudo que aconteceu. Em todo esse tempo que eu Ótimo. fiquei esperando a justiça ser feita para que eu pudesse finalmente falar. E isso daqui é o meu direito de resposta. Eu vi cada vez que Ótimo. você fez piada comigo, como se destruir a minha reputação não fosse nada para você. Eu acompanhei cada frase idiota que saiu da sua boca, em cada Ele tá quase se emocionando com o choro de novo. Dá pra sentir no olho, podcast né? que você foi. Não só eu, como muita gente Mas que adora. se equilibra, você. filho, Haluka, vamos lá. Eu acho que a única coisa que a internet tem tanta certeza hoje é que a grande piada nessa história inteira sempre foi e sempre será você. Até mesmo quem te conheceu depois da treta toda sabe que você não presta. Eu prefiro manter distância. Espectro cinza. Você não seguiu ela. Não. Ó. Eu prefiro manter distância porque, assim, esta sujeita, não sei, enfim, esta criatura quimérica, que inclusive eu também me determino enquanto tal, uma quimera, chegou Uma a acusar quimera? uma velha da cara. Então, assim, Qual que é a sensação de saber que a sua moral vale menos que a mosca que circunda a bosta que o cachorro caga? Qualquer pessoa que tem 2 neurônios sabe que acreditar numa palavra sua em plano 2025 é loucura. Ah, mas Yanni, já passou. Não tem mais o que ser feito. Não tem mais o que ser dito. Se fosse... Pessoa com apenas um neurônio entrando no Discord. Essa vai ser a minha maior picarice. uma situação comum, se fosse qualquer outro tipo de briga idiota da internet, eu compreenderia com qualquer sombra de dúvidas. Mas a última imagem que o Haluka pintou de mim para a internet inteira foi como um criminoso que cometeu um dos piores crimes e atrocidades já conhecidos pelo homem. Só que a última imagem que o Haluka deixou para a internet é uma imagem que não representa o que eu sou. E eu faço questão de deixar isso claro. Não, eu imagino que não, meu irmão. A gente imagina que não. A gente pressupõe que não. Por quê? Porque todo mundo que se envolveu amorosamente, em algum momento, foi acusado de alguma coisa. Todo mundo com quem eu já me relacionei, um após o depois do outro, todos são doentes, todos cometeram a mesma coisa, todo mundo cometeu alguma coisa parecida contra ela. Ninguém, nada foi consentido. Ela nunca quis ficar nada com ninguém, fazer nada com ninguém. Só os outros que fizeram coisa com ela. E aí aparece todo mundo falando, não, mas tava de boa, a gente tava pegando e fazendo uns negócios ali. Aí a outra tava sem dinheiro, mas não podia sair de casa, mas tava morrendo de bêbada e tava deitada. E aí ela era vista na praça da Liberdade lá, mas não tava podendo sair, não tava podendo fugir. Ela tava enclausurada, que não sei o que. Cara, todas as narrativas levam a gente a crer que, tipo, foi um truco. Provas que foram apresentadas ao Ministério Público de São Paulo para que o inquérito policial fosse arquivado e para que você caísse, Haluka. Esse vídeo aqui é o meu ponto final, para eu poder seguir adiante com a minha vida e para mostrar Então para dá as esse pessoas ponto que final, têm a amigo. audácia de mentir até mesmo para a polícia para tentar, num desespero absurdo, salvar a tua própria imagem. Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que existem dois tipos de justiça. A justiça da internet e a justiça da vida real. Mas eu acho que a essa altura do campeonato, quem acompanhou essa treta tem noção disso e sabe como isso funciona. Tá bom, Se eu tô filho, aqui vamos hoje lá. tendo a possibilidade de falar tudo que tá dentro do meu coração, é porque graças a dois deuses, a justiça da vida real foi feita. Você perdeu. O cara botou Jesus e Digo com a CLT na mão, no mesmo barco. Ele colocou na balancinha de libras ali e fez, ó, tá igualzão, velho. Não faz isso, não. Começa assim, não. Eu, Haluka.
Mas já a justiça da internet, ela 30 funciona de minutos uma maneira disso. muito diferente. Durante tudo isso que aconteceu, eu fui acolhido por muitas pessoas que me odiavam no começo. Gente que me conhecia como um vilão, como um arrombado, como um cuzão. Tudo isso porque eu fiz por merecer. Mas todas as pessoas que eu ataquei e que eu critiquei, no momento em que elas acharam correto e idôneo, elas foram as primeiras pessoas a comprarem essa briga e sentarem do meu lado. A Haluka... É porque agiram de forma lógica. Olha só que maluco você não agir de forma impulsiva, emocional e botar uma fucking empresa na reta por uma pessoa que você não conhece direito. Não estudou junto, não é de infância, conheceu pessoalmente depois de um tempo. Ó que maluco, né? O pessoal ser justo e coerente. Que loucura. Imagine. Nunca tentou me enterrar com uma falsa acusação que vai me perseguir pro resto da minha vida. Vai. E não importa se você que tá assistindo isso acredita nisso ou não, se você pensar um pouco, você vai... Vai porque tá arquivado, não tá inocentado. Você não foi inocentado, foi arquivado. Não prova sua inocência. Isso... Arquiva o caso, isso retém o caso para o esquecimento. Tipo, a justiça não vai levar isso adiante, não tem como provar, não tem como desprovar, não tem como resolver, vamos deixar arquivado, não tem o que fazer, acabou. Não te torne inocente nem culpado. Entender que sim, que faz todo sentido o que eu tô falando. Ser lembrado como o Yanni da treta Haluka é algo que eu aceito. Agora, ser lembrado como o Yanni, o que foi acusado de pela Haluka, aí já é outra história. E tudo isso... Ah, não, mas relaxa, a gente só lembra de você, ó, o cara da treta do Haluka. Isso de uma pessoa que eu ajudei, que eu confiei, que eu acreditei que fosse tirar a própria vida. Eu printei esse comentário e eu mostrei pro Yanni, porque foi a época que eu tava falando com ele. Eu falei, mano, olha só, pô, os caras perderam a linha total aqui, né? E só que quando eu mostrei pro Yanni, ele ficou assim, mano, ele falou, eu vou te buscar amanhã. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, conclusão, ele me buscou. Ele falou, eu não vou te deixar sozinho, você vai ficar num lugar onde você vai ter segurança, você não vai voltar pra sua casa nem fudendo nesse momento. Enquanto não passar essa merda, você não vai voltar. Inclusive, o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele fez eu prometer pra ele que eu não ia pular da varanda, porque ele tava com medo realmente de eu fazer isso. Para no final botar uma faca não, né? Um facão nas minhas costas. Foi só quando eu expulsei a Júlia da minha casa que... Não foi isso que ela falou que colocou nas suas costas, não. Parei, o não. inferno realmente começou. Nada a ver, nada a ver. O Yanni Nada a foi ver. gado, o Yanni queria pegar ela. Se eu Nada falar a pra ver. vocês como realmente foi essa situação, vocês não Então acreditariam. fala! Mas eu queria muito... Fala, Yanni! Meu Deus do céu, que 10 minutos de propaganda do vídeo! Você tá fazendo marketing dentro do vídeo sobre o que você quer falar no vídeo. Fala! Lá pra vocês poderem ter visto. Eu fiquei trancado no meu apartamento durante toda a treta Haluka. E ela fez o que geralmente costuma fazer. Se ofereceu e depois se alegou como vítima. Mas o que mais te deixou revoltada foi ter tomado um pé na bunda, né, Julinha? Porque na sua cabecinha você achou que eu ia me apaixonar por você, né? Haluka, entenda que nesse vídeo eu vou tentar ser o mais transparente possível com você. Meu Deus. Pra mim, você foi no máximo um alívio passageiro. Mas pra você eu fui tudo, né? Não. Para, por favor, para de briga de ego. Para com isso. Meu Deus do céu. Falta 24 minutos. Ele não falava nada. Ele ignorava. E isso tava fazendo ficar pior ainda. Eu falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Só que é foda falar porque é que eu falo, mano. Tipo, ele também não tem responsabilidade de ligar pra mim. A parada que me pegou foi que ele falou que ligava, ele falou que se importava, entendeu? Ele conversou com a minha mãe. Doeu muito, né, Haluquinha? Só que ao invés de você escolher seguir o caminho com maturidade, de poder ir em frente e entender que a vida tem nãos e tem sims e que você não obriga ninguém a ficar, você quis se vingar de mim. E aí foi quando você começou a vomitar mentira atrás de mentira. Não é mesmo, Haluka? A real é que mentir... Caso vocês não tenham entendido, Haluka é conhecido por ter transtornos alimentares. E aí ele falou vomitar mentira, do tipo assuntos sensíveis sobre pessoas vomitando comidas pra emagrecer. Sempre foi o seu maior vício. Desde o dia que eu te deixei em Mojimirim, eu achei que eu tinha largado um encosto, que eu tinha me livrado de um demônio. Foi essa sensação que eu senti no momento em que eu deixei você na sua casa. Só que eu mal sabia que o verdadeiro inferno da minha vida estava para começar. Eu acreditei que por mais que você não batesse bem das ideias, que você realmente ia seguir em frente, que você ia realmente entender todas as merdas que você tinha feito e ia realmente tentar ser uma pessoa melhor. Você me enganou direitinho, você me iludiu, você fez eu acreditar que você ia conseguir ficar numa boa e que ia ser uma pessoa melhor.
Haluka, o que você fez com a minha vida não foi uma simples mentira. Eu perdi mais de 14 quilos. Eu entrei numa depressão muito pesada. Durante muitos dias da minha vida, eu achei que eu não ia conseguir seguir em frente. Tudo isso por conta de uma mentira absurda. E eu não posso dizer que eu não acreditava que você não seria capaz de fazer. Porque, na verdade, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, mas sabe quando você fala, não é possível, não vai acontecer. Não, o Noir não, ele não faria isso comigo. Ele não faria isso comigo. É essa a vibe, ô amiguinho? Porque não deu muito bom não, né? Não recomendo. Ela não é louca a esse ponto. Mas eu continuei de pé. Eu tô inteiro, eu sobrevivi. Esse vídeo não é um farm. Esse vídeo não é uma tentativa de monetização, até porque meu canal nem monetizado é mais. Esse vídeo é, na verdade, o alívio da minha consciência sobre tudo que você fez com a minha vida. Mas, acima de tudo, esse vídeo é um lembrete para que sempre quando as pessoas esquecerem quem é você, eles se lembrarem de que você não é digna nem mesmo de perdão. Bom... amigo, não, deixa ela cair no esquecimento mesmo. O melhor desse caminho é a indiferença, mesmo. Não é a gente ficar odiando, ficar com o nome dela na boca, ficar falando, ficar incitando ódio, ficar não sei o quê. Não, deixa cair no esquecimento, deixa que ninguém mais se lembre quem é. Eu admirava a Haluka pelos TikToks, pelas danças, pela roupa, as vestimentas, coisas que eu queria ter. E usar e fazer. E aí depois virou esse negócio todo, só caiu no esquecimento. Pra mim é só, irrelevância. Não tem mais poder na minha vida, não tem mais nada, não me afeta. Não tá mais lá. Eu sei que você foi afetado gravemente por essa situação, meu irmão, mas faz o mesmo. Você tem vida, tu tá jovem pra caramba, tu consegue fazer outras merdas, entendeu? Você já tem as merdas antigas, faz as novas. Vamos começar? No dia 29 de agosto de 2023... Vamos começar, 12 minutos, olha! 1/3 do vídeo foi embora e nós vamos começar agora. A Haluka foi até a Delegacia da Mulher de Mogi Mirim para prestar um boletim de ocorrência contra mim. Nesse boletim de ocorrência, ela alegou que foi para São Paulo na segunda quinzena de maio de 2023. Alegou também que eu havia tentado sexualmente dela mais de 7 vezes. Ela fala nesse boletim de ocorrência que eu era um empresário que havia prometido pra ela salvar ela de tudo e ajudar ela a consertar a imagem dela na internet. Ela se colocou como uma pobre menininha desamparada, mas não lembrava de nenhuma dessas datas específicas de todas essas acusações que havia feito. Além disso tudo, ela alegou que eu dava medicamentos pra ela constantemente e que isso fez com que ela se embriagasse constantemente. No final desse depoimento, ela deixa claro pra polícia que ela deseja representar contra tudo que ela está alegando contra mim, que ela deseja que a polícia tome todos os procedimentos cabíveis de acordo com o que ela estava falando. Ou seja, a Haluka tentou me imputar um crime de estupro vulnerável, um crime inafiançável no nosso país, com reclusão de 8 a 15 anos de cadeia. A Haluka mentiu do começo ao fim desse boletim de ocorrência, começando pela data que chegou em São Paulo. Ela alega pra polícia que chegou na segunda quinzena de maio. Para poder desmentir isso, bastou eu pegar os extratos bancários da minha conta e mostrar exatamente o pagamento entre os dias 3 ao dia 10, que foi a hospedagem do primeiro flat em que ela ficou. Ela também inventou pra polícia que depois, uma semana, eu havia me deitado pelado do lado dela. Só que ela se esqueceu que no dia 5 de maio de madrugada foi quando ela me beijou pela primeira vez após a gravação do dossiê. E para provar isso, eu utilizei as fotos das gravações feitas naquele dia e também a conversa que ela teve com o André, o Dark. O Yanni é gostoso, VSF. Eu nunca me senti tão amado por alguém na vida. E conheço ele só tem uma semana e pouco. O jeito que ele tá me protegendo e tomando a frente das tretas. Pense um rapaz responsável por PRRRRRL. Ao mesmo tempo, ele parece ter 20 anos de aparência. Amigo dela, que posteriormente ela também acusou de assédio. Diferente da Haluka... Novela mexicana? Deixa eu ouvir a Betty a Feia. Deixa a Betty a Feia ouvir disso. Betty a Feia dá 10-0 nesse troço aqui. Apresentei fotos, vídeos, áudios com data, hora, dia, para provar exatamente tudo aquilo que eu estava alegando. E na maioria das vezes utilizando provas que ela conseguiu criar contra ela mesma. Como, por exemplo, a mensagem entre ela e o Dark. Nas 2 primeiras semanas, a Haluka ficou hospedada em 2 flats distintos. 2 flats alugados por mim. Após a conclusão dessas 2 primeiras semanas, eu tentei alugar um apartamento de maneira anual, no mesmo prédio em que eu morava, para que ela tivesse um... Reservei um quarto em Bomino
Flores Vival Meinão por uma semana, que seria até amanhã. Eu gostaria de estender até o 6 de junho. E gostaria de saber como proceder, que desconto vocês conseguem me oferecer. Pessoal, queremos estender mais uma semana nesse quarto, porque iremos alugar um apartamento aqui, porque assinar um contrato. Então consegue, por favor, trabalhar pra nós até dia 16. Um ambiente só dela. Graças a uma obra do destino, o nome dela foi recusado pela seguradora. No momento em que isso aconteceu, existiam dois caminhos que poderiam ser tomados. O primeiro deles é ela voltar pra Mojimirim e aguardar lá até que a gente conseguisse pensar num outro plano pra que ela pudesse morar em São Paulo, que esse cara outro apartamento. Porque segundo ela, a família dela extorquia ela, abusava dela, via ela como um cifrão, olhavam pro trabalho dela como uma oportunidade. Não é possível! A família! Tudo ao redor dela, caramba, todo mundo tá plenamente errado. Todo mundo que conhece, convive, encosta, pensa. Oportunidade de ganhar dinheiro, e pra mim ela construiu uma narrativa de que ela só sofria, que ela só se fudia e que... Mas a mãe dela é um amorzinho que aparecia o tempo todo nos vídeos e falava que tava tudo bem, não que ela era usada dentro de casa em Mojimirim. A segunda opção seria ela continuar em São Paulo, no meu apartamento, até que a... Meu Deus, o cara quase teve um AVC fazendo vídeo. A segunda opção seria ela continuar em São Paulo, o olhinho dele fazendo dentro de casa em Mojimirim. A segunda opção seria ela continuar em São Paulo, no meu apartamento, até que a gente encontrasse uma solução para essa situação e que a gente conseguisse de fato resolver esse problema para ela. Durante esse período que ela ficou no meu apartamento pessoal, eu apresentei para a polícia as provas de negociações que eu estava tendo, não só com o zelador do prédio, como também com a seguradora e a parte administrativa para tentar resolver essa situação. Mas para a polícia, a Raluca inventou uma narrativa onde ela havia sido obrigada a ficar em São Paulo e que eu havia tramado aquela situação contra ela. Raluca, você lembra que você chorava e você esperneava igual uma criança birrenta, pedindo pelo amor de Deus para ficar em São Paulo? Para no final das contas você agir como uma enorme mau caráter. E eu ainda falei para você, relaxa, se você quiser ficar, você pode ficar, não tem problema. E agora é engraçado, né? Eu que não queria nada contigo me via obrigado àquela situação onde você ficava o dia inteiro se esfregando em mim, se oferecendo pra mim, de todas as maneiras tentando chamar minha atenção, pra no final das contas, quando eu te dou um pé na bunda, você inventar a história mais absurda de todas. Ô Yane, se atenha a fatos, Yane. Não me dá paciência pra continuar, porque se me der força eu quebro tudo que eu acabei de comprar. Jesus, afasta o demônio do ódio e traga a paz interior. Se atenha aos fatos, Yane. Esquece o ego, esquece a batalha de ego de quem tava querendo quem tava dominando quem tava querendo pegar quem. Ninguém quer saber quem enfiou o dedo no cu de quem. Os fatos, você fez esse troço 4 vezes já, meu irmão. 4. Você já fez 3 programas desse diferente de dossiê que não tinha fatos. Você fez uma live expondo fatos. Quando você fez isso, o mundo parou pra te escutar. Não faça a porra de se envolver com briga de ego de novo. Ninguém tá interessado em quem queria pegar quem nessa história. Jogos podres e pronto, acabou. Vai viver tua vida, relaxa. Vai comer outra pessoa, vai se esfregar em outra pessoa, vai defender outra pessoa, não sei. Faz alguma coisa, vai viver, por favor, eu tô te pedindo. A única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. Mas hoje eu acordei muito bem, cara. Foi a Yane que teve que me acordar, porque eu tava dormindo que nem um cavalo. Falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Raluca, você é de longe a maior filha da puta que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida inteira. Se hoje você é odiada pela internet inteira, a culpa não é minha, a culpa não é do Digo, a culpa não é do Jean, a culpa na verdade é inteiramente sua. Você consegue entender que você se destrói sozinha, sem precisar de ninguém pra fazer isso? Você é a única criminosa que eu conheço que tem a capacidade de cometer os delitos e ainda criar as provas contra você mesmo pra facilitar o julgamento da internet e da polícia. Muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz que você tá bem. Não deixa de agradecer essa porra desse vídeo, não esquece de me mostrar, mano. Que eu tô... Pô, velho. Tá. Essa parte vai doer, tá, gente? Esse momento vai... Pode deixar. Beijo, Ralu, se cuida. Beijo, igualmente. Tchau. Cortei no meio.
Mano, esse espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. É, maluca, é bonito, né? Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yanni. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cal da Tiecita, o cara chorando. Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí, logo depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando, otária do caralho. Pô, muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, igualmente. Mano, esse espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Mas você foi muito esperta, né? Porque você se aproveitou de um momento onde a internet inteira tava me odiando pra me imputar o pior de todos os crimes. Sendo que durante todas as nossas conversas de WhatsApp, você alegava que tudo havia... Eu vou ler rápido, tá? Nunca usei você de acedor porque foi totalmente recíproco. Eu nunca usei a de acedor porque não é acedor. Sobrar sobrou, mas é um processo de advogado, mas eu deixei metade do dinheiro que eu recebi pra minha mãe e o resto eu investi em endocrinologista, psicóloga e dermatologista. Então, no caso, é complicado. Eu paguei ótimos profissionais, então eu gastei uma puta grana nisso. Infelizmente, isso é mais urgente do que advogado. Eu não posso me vingar deles morto. Mas eu ainda me dói muito ficar vendo isso. Me sinto impotente. Não acuso as pessoas falsamente. Se eu falo, tem motivos. Eu nunca acusei você de assédio. Quando você viu eu e o Dax beijando, eu tava chorando e ele veio pra cima. Isso é abuso de vulnerável. Isso é assédio. Sido sempre recíproco. E o mais cômico ou trágico de tudo isso é que você tem a cara de pau de sentar em podcast por aí pra pagar de gênia incompreendida e pra falar atrocidades e pérolas como essa. Todo acontecimento que acontece na nossa vida tem um motivo pra acontecer. Uma inteligência tão infinita quanto a profundidade de um pires. Você foi até a polícia e você inventou uma narrativa de Haluka. E pra delegacia da mulher, não entendi. Beleza, vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Aqui estão os papéis, acabou a brincadeira. Você acreditou que você pedir pra mim pra apagar as nossas conversas do WhatsApp seriam provas suficientes pra eu não conseguir provar o que havia acontecido em São Paulo? Cara, você tá Oh, meu Deus. no PC? Tô. Você pode compartilhar a tela do seu WhatsApp web? Claro, pode falar. Pra eu não provar o que havia acontecido entre a gente? Você pegou conversa com minha mãe e minha irmã também? Apaguei. Quer que eu Apagou? vou mostrar de novo aqui, ó. Peraí. Eu não falei com ninguém da sua família, né? Então. Não, Nem não tem tinha. contato também. Não tem problema. Mas sinceramente, a gente não tinha nada nas nossas conversas também. Não, mas é o que eu tô falando, não é o que tem, é o que eles podem distorcer da conversa. Pra eu não provar todas as... Que eles podem distorcer na conversa. Eles quem? Quem eram eles? merdas que você havia feito contra mim e todas as provas que você criou contra você. Ele conversou com a minha mãe. Eu falei exatamente do que aconteceu. E eu gravei você pedindo pra apagar as mensagens. Eu sabia. Pedindo pra apagar mensagem? Aham. Você esqueceu que na nossa última call você pediu pra eu apagar tudo que eu tinha no WhatsApp? Pediu ou você tá jogando verde pra eu falar alguma coisa? Não, bebê. Não, você pediu pra eu apagar as mensagens da sua mãe, as mensagens da sua irmã. Muito. Parece uma conversa de quem tem 14 anos. De verdade, muito obrigado. Você tentou me fazer de otário. E a minha sorte foi que eu deixei o core e eu digo de sobreaviso. Eu sabia que isso ia acontecer. Muito obrigado, Haluka. Nesse rastro de bosta que você foi deixando pelo caminho. Você achou que eu seria burro o suficiente para não te gravar depois de tudo que você fez com tantas pessoas diferentes? Você nunca imaginou que eu poderia te gravar, Haluka? Porque você sabia exatamente o tipo de pessoa que eu era. E eu falei pra você que eu nunca... Gravadores serão gravados. Você sabia exatamente o que eu pensava sobre isso. E por esse motivo você merece um prêmio, Haluka, porque você foi a minha primeira. Cá entre nós, eu não me arrependo nem um pouco. E eu não vou me arrepender nem um pouco de apresentar isso pra cada juiz e magistrado que for falar sobre você, seja contra você ou como testemunha contra você. E todas as gravações que eu tenho contra você, você vai descobrir com o tempo, na justiça. Porque eu quero você falar mais. Eu quero ver você se contradizer mais. Para no final, as suas palavras desmentirem cada merda que sai dessa sua boca imunda. Você comunicou a Rebeca que havia ficado comigo no dia da gravação do dossiê. Caramba, Rebeca, muito bom você ter falado que ele me pra você. É uma desculpa pra eu poder fazer o vídeo. Tipo, meu Deus, como você falava de mim, eu confiava em você, agora você é obrigado a me defender. Ou não, os eu tô terminando de ler um momento. Ai, que isso, ai, que gostoso. Mete a Lucetra no meio, ela não vai ficar tão puta que vai acabar se pronunciando pra comer não sei o que dele junto. E ela tem uma influência muito forte, deixa claro que pediu pra você me gravar pessoalmente, porque por isso que você gravou, Rebeca, uma coisa, não confirme em nenhum momento que eu fiquei com ele de forma consentida. Desde que ele tá mentindo, tudo mesmo, eu estava separado do meu namorado nessa época, mas mesmo assim pegaria mal. Falei só da versão que ele disse, né, vou meter um supostamente na frente de vocês terem ficado melhor.
Sim, isso deixa muito claro, porque foi na versão dele, não que foi verdadeira, mas falando que vai ser um rolê pra falar com meu namorado, kkk, que droga. Ele é extremamente ciumento e paranoico. Com a minha defesa em relação ao que eu falei pra polícia. Você alegou pra Rebeca que não seria bom dizer que você me beijou. Bom, isso a polícia também viu. As suas próprias provas batiam com a narrativa entre você e o André. E a mensagem que você mandou pra ele no dia 5 de maio, falando que havia ficado comigo e que eu era um gostoso, né? Oh, meu Deus, né, Você falou da filha? minha ex-namorada, você alegou que ia me comer, você falou que botou o dedo no meu cu, falou até que saiu bosta, Oh, meu né? Deus, isso não precisa lembrar isso, não. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão. Eu nunca beijei esse cara. Esse dia que a gente tinha se beijado, eu nunca enfiei a porra do dedo no cu dele. Isso foi muito nojento. Tá aí a prova. Vai dizer o que agora? Que é falso? Eu tenho você reagindo a ele também. Olha que fofo. Mano, era muito engraçado, velho. Porque eu tenho até esse áudio aqui, peraí. Acho que é aqui que eu falei. Eu falei isso também porque ele falou que a ex dele... eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente queria assim do nada, cara. Eu vou te comer hoje. Isso é o áudio que eu mandei pra Rebeca. Porque ele falou que a ex dele chegou a comer ele, tá ligado? Enfim, e aí deu no que deu. Isso foi muito nojento. O dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão, tá ligado? Gente bosta! E como se não bastasse tudo isso, você resolve ir num podcast no meio de uma investigação de um inquérito policial. Rafael Tavares mandou. A pergunta que não quer calar. Ralu, que é a famigerada dedada? Dedada? Que dedada? Ou você deu dedada em alguém te deu dedada. Que dedada, Tá no que chat aqui. dedada, E a dedada? Interrogação. Os caras falaram 1000 vezes aqui de dedada. A Deixa eu ver se pessoa eles é estão. doida, mas fala... Ai, pelo Deixa eu amor ver. de Deus. O que é, galera? Ah, oh meu Deus. Eu tô curioso. Não estão me pagando o suficiente pra isso aqui. Você não sabe? Deixa eu ver se eles falam o que é. Vocês perguntam. Não sabe, né? Eu achei que a coisa que era um meme, sabe. alguma coisa. Ah. Não! Já vieram falar aqui que é no Yanni. O que você tá rindo? Ah, Você deu lembrou. dedada nele? Não, que eu tô... Pô, Lembrou. ridículo, é engraçado. Mas da onde que vem Falando essa que eu dei dedo no cu dos outros. Tá aqui, ó. A gente já esqueceu da dedada do Yanni, né? No Yanni, aliás. Ó, que mandou, acho, estão dizendo Fala que é o do nome da canal, pessoa, tudo. né? Caminho Sem Volta, mandou aqui. Ralu. Não lê. É aquela pessoa. Mas ele falou alguma coisa Não, sobre não, o não, laudo. não. O laudo do ML. Ah! É. Então é eu posso isso. mostrar. Então tudo pode. bem. É isso, carimbo. É mentira, cara. É mentira aqui, tá? Eu tô falando a respeito do laudo. Que posso fazer a pergunta? Acho que. Pode. Aqui, ó, fala que assim, é ó. a respeito disso. Ralu que falou que levou o laudo com carimbo. Não lê não, é aquela pessoa, ela vai estar mentindo pra vocês. Carimbo do ML. Que ela fez o exame pra provar. Uma pessoa que muda a vertente da conversa pra que o diálogo só tenha... Ela tá escondendo o jogo, cara. Que fez o exame. É, que coisa engraçada. No inquérito está escrito que o exame nunca aconteceu. É engraçado. Não pode falar tirou sobre o da inquérito, onde? mas trouxe o papel pra mostrar? Mostra aí, pô. Foi... Eu só censurei os dados. Eu manjo... Você quer dar uma olhada? Mas tá aí o carimbo da ML. Mas pode virar. Então, essa folha eu peguei na delegacia da mulher, quando eu abri o meu BO, tá? E aí eles falaram, né, pra falar, tipo, ó, legal, o que eu tava alegando ali, eu teria que pegar essa folha e levar lá no ML pra fazer exame de corpo de delito. Pra analisar a minha parte íntima, entendeu? Tá, então assim, geralmente quando faz laudo, é ou acusação de ex ou agressão física. E aí, Lucas, você tá conseguindo ver quanto de merda tem até o meu cotovelo? Você consegue imaginar a cara da polícia vendo cada uma dessas suas palhaçadas enquanto eles estavam lá investigando a situação que você inventou? Se é do Iano que eles estão falando, não posso falar. Tá, Mas não dei dedada em ninguém. tá bom. Você não tem a mínima noção Que do você fez. desconfortável, mano. Que vibe maravilhosa desse podcast. Muriçoca ali, alguma cara de... Eu não sei, falaram que trazer você aqui ia dar dinheiro, eu tô só... Tem a mínima noção da gravidade das coisas que você faz. Mas dessa vez você vai ter. Você acreditou que seria mais uma das suas oportunidades de criar essas suas situações teatrais pra internet, pra engajar e viralizar. Mas não. Você teve a pachorra de alegar pra polícia que você ia sempre dormir no salão de festas porque eu estava tentando constantemente abusar de você. Só que você se esqueceu que a gente fazia ligações com o Core e com o Gin com frequência, com as câmeras ligadas. Que muitas dessas vezes você vinha deitar do meu lado e dormia por horas com as câmeras abertas. Eu não gravei eles, mas por sorte eles me gravaram. Até porque eles sabiam que eu tava com você, né? Nada acontece. Negativo, Core. Eu discordo do teu ponto nesse ponto da censura, porque E aqui da casa, aí, mano, minha casa, velho, tá literalmente uma zona, velho. Se eu mostrar pra vocês vão ver que tá tudo de ponta cabeça. Minha casa nunca ficou assim, mano.
Minha casa está de ponta cabeça, mano. Meu Deus. Nossa, eu tava sonhando com a voz do Cor no fundo. Você lembra do Gin, né? Aquele cara lá que é seu ex-web namorado, que inclusive há pouco tempo aí, 3, 4 meses atrás, você tava acusando de assédio também? Diz tu? Não foi? Também. Claro que você lembra. Não tem como esquecer. Você alegou pra polícia também que você tava em cárcere privado, que você vivia presa dentro daquele apartamento e que eu estava privando você do seu direito de ir e vir, que você não tinha como voltar pra sua cidade. Mas você esqueceu que tinham funcionários trabalhando lá 24 horas por dia, né, Raluca? Que tinham mais de 30 câmeras naquele prédio, que viam você subindo, descendo. Aí sim, agora você tá chegando. Agora você tá entregando o creme de la creme do negócio. Olha as provas. A ideia de que os amigos estavam gravando ele e a gravação. E melhorando, tá melhorando. Gritando aonde queria, agindo como uma grande e enorme parasita como você é. Eles viram o que você estava fazendo, Raluca. Todo mundo viu o que você estava fazendo com a minha vida. Todos eles foram testemunhar. Bom, e sobre a questão de você... E todo mundo te avisou, cara. E todo mundo te avisou. Não faz isso não. Não vai por aí não. Não fala com ela não. Vai dar bom. Você não ter dinheiro, né, pra ir de volta pra sua cidade, bom, isso também foi comprovado uma mentira no momento em que eu fiz a quebra de sigilo bancário. Eu mostrei os meus extratos bancários pra polícia. Já você não mostrou, né, os gastos compulsivos que você tava fazendo na lojinha daquele prédio. Raluca, você esqueceu que aquela lojinha de conveniência que ficava no meu prédio era de uma influenciadora que era assessorada por mim? Que inclusive você conheceu ela naquele prédio? Aquela maquininha que você batia Pix, lembra? Todo mundo sabia que você era podre, todo mundo sabia. Só eu que acreditei que você pudesse mudar. E eu aprendi... Ai, tá, parceiro, por quê? O que te fez acreditar, pelo amor de Deus? Todo mundo tá, meu irmão, não vai, 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 meu irmão, não vai. O que te fez acreditar veemente de que todo mundo tá errado? Aprendi a minha lição, pode ter certeza. Você foi criando provas contra você mesma do início ao fim. Ele não tem provas que eu pedi isso. Peraí. Você foi criando provas contra você mesma do início ao fim. Ele não tem... Acho melhor não falar que eu fiz ele apagar a conversa, ele não tem provas que pedi isso, vai ficar como se ele tivesse apagado por vontade própria. que eu pedi isso. Você apagou conversa com minha mãe e minha irmã também? Ainda bem que eu não tinha provas, né, Raluca? Nunca me acusou de nada, né, Raluca? Tudo sempre foi recíproco. Até o momento que eu te dei um pé na bunda. Agora, no final do inquérito, a polícia acabou encontrando esse tal documento do exame sexológico do Raluca. De fato, o Raluca foi fazer o exame. Mas aquele papel que ela apresentou na live da Bianquinha... Aquilo foi injúria e difamação, porque aquilo não era o laudo sexológico, aquilo era uma requisição de um exame. E a essa altura do campeonato, Raluca, você já sabe o que atestou no exame, né? Não atestou nada. A Raluca entrou naquela live com a Bianca e me taxou como coisa boa. Sexual. Ela fez isso na frente de mais de 25 mil pessoas em live. Essa mesma live foi replicada por diversos outros criadores de conteúdo, entre outras pessoas e outros streamers que estavam ao vivo também assistindo aquela live. Esse vídeo foi replicado diversas vezes para muitas pessoas. E isso vai ter consequência. Sobre essa questão, eu preciso agradecer a Bianca por ter dado a oportunidade para a Raluca fazer aquilo que ela faz de melhor. Mentir mais. Porque ela já estava espalhando aquela requisição sexológica para diversas pessoas no privado alegando que eu havia ela, quando na verdade aquilo não passava de uma requisição de um exame. E eu também quero agradecer ao Muca Muriçoca e ao Gordox por terem recebido ela no Groselha Talks Podcast e dizer que eu sinto muito pelo lugar lá ter pego fogo após eles terem recebido o capeta no ambiente de trabalho deles. No final das contas, todas essas suas atitudes e essas provas que você foi criando contra você mesma só reforçou para a polícia e para o Ministério Público qual seria o veredito, sem falar nas 14 testemunhas que se prontificaram a prestar depoimento contra você. Do meu lado, só 12 foram necessárias serem escutadas. As outras 2 pediram pra descansar porque já estavam te batendo tanto que não tinha mais motivo do porquê alguém falar. Quantas testemunhas foram do seu lado, Raluca? 0. O meu processo com o Digo é segunda-feira agora e eu espero que eu consiga alguma justiça por todos os crimes que eu cometi até agora. Raluca, entenda, o lugar onde você tá hoje é exatamente onde você sempre precisou estar. Eu nunca deveria ter entendido nada diferente disso. Você está onde você está porque essa é a vida que você merece. E a grande real é que você tá tão afundado no seu próprio poço de merda
que nem você sabe como vai sair daí agora. Porque na realidade você acredita em tudo que sai dessa sua boca suja. E essa é a parte mais louca de tudo. Porque você realmente acredita nas mentiras que você inventa. Você é doente e você vai pagar por cada crime que você cometeu. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as testemunhas que colaboraram com o inquérito policial, que estiveram presentes na delegacia ou que gravaram e estiveram de alguma maneira colaborando com a força policial para que essa situação e esse caso fosse solucionado o mais rápido possível. Meu agradecimento especial a Yasmin, suavemente comentado, ao Digo, a Bianquinha, ao Cor, ao Stott, ao João de Senzi, ao André, aos funcionários do prédio onde eu morava e as demais testemunhas. Basicamente todo mundo mencionado tá contra. Para aqui por caráter e respeito e principalmente para não expor ninguém além do necessário. Quero agradecer também e principalmente a minha advogada, doutora Amanda Finkler, que foi a pessoa que esteve comigo desde o início desse pesadelo, que acompanhou de perto as minhas crises e que me auxiliou em todo esse trajeto e em todos os obstáculos que foram aparecendo durante o caminho. A maioria de vocês não sabe porque isso não veio a público, mas a doutora Amanda assumiu o meu caso pouco tempo depois que eu havia tido o primeiro advogado cuidando desse caso. Esse primeiro advogado, logo no início de toda essa situação, acabou se demonstrando um grande desprazer, além de ter sido um grande erro e uma das pessoas mais mau caráter que eu tive o desprazer de conhecer. Alguém que, ao invés de defender o próprio cliente, preferiu tentar ajudar o Raluca após a revogação da minha procuração. Profissional esse sem ética que acessou o meu inquérito mesmo após a revogação. Felizmente, esse é um erro que ficou para trás. E hoje, a doutora Amanda não só cuidou de todo o caso do inquérito policial, como também será responsável por todos os processos de agora em diante que serão movidos contra o Raluca. Este é oficialmente o meu último vídeo falando sobre Raluca na internet. Mesmo Obrigado, Deus! Desdobramentos, processos, decisões, resoluções, nada mais disso vai partir de mim. Esse é um capítulo que eu coloco por encerrado na minha vida, por não querer mais me expor, por não querer mais envolvimento. Ótimo, vai viver, tá bom? Vai viver. Nenhum com o nome dessa pessoa. E porque eu acho que ela deve ficar exatamente onde ela está hoje, no ostracismo. Que vá na justiça, procure curiosos de plantão, se fizeram de plantão. Quem quer dá um jeito, então não se preocupem porque de uma maneira ou de outra tudo vai acabar vindo a público sempre que tiver qualquer tipo de resolução. Ótimo, Yane, vai viver. Quem quiser saber mais, vai atrás. Agora, eu finalmente posso seguir com a minha vida em paz. Amanhã eu estarei ao vivo na Twitch. E se você que assistiu esse vídeo tá aqui até agora, tá mais do que convidado a participar lá com a gente trocar uma ideia e falar um pouco de besteira depois de tanta desgraça. Deus na terra, Digo no céu e Raluca no inferno. Finalmente. Fim. Que? Nossa, essa fala final péssima. Indiciada por injúria e difamação contra Yane Sambongi de Mello. Sambongi, sei lá. Com a conclusão do inquérito falso que ela mesma abriu, Júlia agora respondeu a 5 crimes cometidos: injúria e difamação, invasão de dispositivo informático, divulgação de cena íntima, denunciação caluniosa. Ela também está sendo processada por $100 mil, desculpa, pelos danos causados. O cifrão do nada. O quê? Bom, bela tchau do nada. Yane perdeu seu Instagram de forma irreversível. Caramba. 747. Ela segue em liberdade. Ela vai ser presa, meu irmão. Você acha que ela vai ser presa? Vai ser engraçado ele ativando a monetização e eu desativando, depois ele ativando de novo. A Luca admite ter acesso ao canal do YouTube de Yane, comentando sobre a monetização do vídeo Dossiê Raluca 4, cuja receita ela desativava constantemente. Bom, descobri que tem acesso ao Twitter dele também. A lista de música do Spotify dele. Mamãe Quero Ser Emo, Pra Se Sentir Power Ranger, Acústicozinho. Puta vibe, meu. Fatality Me Baby. Sofre Quem Garal. Frigão uma rapariga. Tem acesso ao Facebook também. Tem acesso ao Spotify e Facebook de Yane, configurando provas claras de invasão. Meu Deus, velho. As conversas dele no Facebook. O cara é muito mimado. Geral trata ele como filhinho de ouro da mamãe. Vou me divertir bastante nos próximos dias, mas vai pensando em conseguir fazer ele deletar a conversa. Por hora vou de filminho. Boa noite pra vocês. Limita acesso e a leitura de conversas privadas com violação de privacidade. O AdSense dele.
Acesse a conta do Google AdSense de Anne para consultar dados financeiros, configurando mais uma prova de invasão. Admite ter acesso ao Gmail de Anne e se vangloria disso, evidenciando a invasão de contas. Pior que eu não consigo ver, acho que não tem como ver pelo Drive. Pera, uma coisa, consigo acessar o e-mail também. A Luca tenta acessar a conta do PayPal de Anne com intenção de roubo, mas não obtém sucesso. Tô me sentindo Neville Paperman de iCarly tendo acesso às contas de Anne. Admite abertamente acesso a todas as contas de Anne e demonstra orgulho por isso. E Anne conhecendo o Digo, meu Deus. KKKKK. A dupla improvável. A guerra civil que terminou com os dois aliados. Todos juntos em prol de destruir uma única pessoa. Esse final foi melhor que o vídeo todo. Honestamente, a melhor parte do vídeo, 32 e... Porque, meu irmão, 1/3 do vídeo foi falando um marketing sobre o que falaria no vídeo. Outra parte foi uma certa briga de ego. E a terceira parte envolve algumas provas, envolve os acontecimentos, envolve algumas coisas. E aí realmente nós vamos para a parte evidencial. Meu amigo, com 8 minutos, com 10 minutos, você falava tudo que você queria falar. E você gastou 34.